Olá, sou Lunalva Fiuza Chagas, psicóloga, membro analista de data e atual presidente do Instituto de Psicologia Analítica de Campinas, o IPAC. O IPAC compõe com os nossos institutos irmãos a Associação Junguiana do Brasil, que é constituída por 9 institutos. É filiada à Associação Internacional de Psicologia Analítica com sede em Zurique. O IPAC completou, 1º de março deste ano, completou 22 anos. E, para celebrarmos, criamos esse projeto, que seguirá durante o ano com uma série de entrevistas com membros analistas dessa instituição, suas histórias, trajetórias da vida pessoal e profissional, que, ao final, acaba por contribuir na formação da identidade do Instituto. Nosso convidado de hoje é Alessandro Caldonazzo, psicólogo, membro analista de data do IPAC, atualmente presidente da Associação Junguiana do Brasil. Pensamos em trazer a história de vida do Alessandro como sendo a sua apresentação, o seu currículo. Nós faremos um passeio pela trajetória do Alessandro, Fabiana Lopes Binda, o Raul Marques e eu. Então, eu passo a palavra para a Fabiana, para que ela se apresente, né, e depois o Raul. Olá, é uma alegria muito grande estar aqui para poder entrevistar esse amigo, Alessandro Caldonazzo. Eu sou a Fabiana Lopes Binda Grazi, eu sou membro analista de data do Instituto de Psicologia Analítica de Campinas, sou psicóloga. Raul? Também estou muito feliz com o convite que foi feito para participar entre irmãos e amigos de longa data, não é? Que fizemos um caminho ao longo desses 20 anos juntos, não é? E sou analista junguiano, analista de data do IPAC. Estou muito feliz por compor esse encontro de irmãos. Como diz Vinícius, a vida é a arte dos encontros. Embora hajam tantos desencontros, aqui estamos nos encontrando novamente para essa entrevista, que digo a vocês que vai ser saborosa. Somos amigos da primeira turma do Instituto de Campinas. Então, é muito especial estarmos juntos nesse dia, nessa manhã, porque temos uma história que vai além da psicologia, uma história desse caminho dentro do IPAC. E sendo a primeira turma, então nós tivemos essa alegria, essa oportunidade de construirmos um início depois da Beth, do Joel e da Dulce, os nossos fundadores. Então, é uma alegria, Alessandro, estar com você. E eu gostaria que você ficasse bastante à vontade para dividir, nesse instante, o teu início, né? Como foi o início com a psicologia, como foi a sua vocação, essa descoberta desse psicólogo em você, né? Que falava mais alto do que qualquer outra atividade que você pudesse ter nessa vida. Bom, antes de mais nada, eu quero parabenizar o Instituto, ao IPAC, por essa ideia fantástica de valorizar seus membros. Me sinto feliz, honrado de poder estar participando desse projeto, de estar aqui com vocês, entre amigos, e conversarmos um pouco sobre meu processo, minha trajetória. Tão feliz, eu digo, neste instituto, mas como a Lunalva falou, ela começou bem antes. Eu nunca imaginei na minha vida ser psicólogo. É uma coisa que aconteceu. Muito novo, sempre busquei leituras vinculadas à psicologia e à religião, que sempre foram temas da minha juventude.
E um livro me marcou muito, Michael Koiske, Construir o Homem e o Mundo. Parece que ali eu comecei a me encontrar, como o Nalva falou, né? Descobrir talvez minha vocação, minha missão nesta vida. E essa ideia de construir o homem e o mundo pelo prisma religioso, inicialmente, antes de entrar na psicologia. Passou pela minha experiência na Igreja Católica, pela minha experiência extremamente influenciada pela teologia da libertação, o Frei Leonardo Boff, Frei Beto, na ideia do Evangelho como transformador social. Essa era a minha proposta na época, na minha juventude, nas minhas leituras, no meu interesse. E eu acho que essa foi a grande base, talvez, da minha procura um pouco mais tardia pela psicologia. Infelizmente, esse movimento foi extinto dentro da própria igreja, algo muito significativo para mim, e me tornei, de certa forma, sem lugar, meio órfão nesse sentido institucional. Então, para mim, tinha que dessacralizar o mundo e sacralizar o homem. E aí, então, começo minha busca, começo a fazer uma faculdade, na verdade, que não tinha nada a ver com a minha formação, porque alguém falou, tem um curso, tem uma faculdade, e fui. Acho que muita coisa na minha vida é assim, ela acontece, e eu não busco. Vai acontecendo, não sei porquê e não tem explicação, é assim. E me encontro nessa faculdade, muito legal, muito interessante, e ali acho que foi um fator crucial para a escolha da psicologia, porque eu vi que eu não tinha nada a ver com essa faculdade. Porque eu passei a gostar, passei a adorar e vibrar com as aulas de psicologia, com as aulas de filosofia. E teve um momento que a gente mas o que eu estou fazendo aqui numa faculdade de exatas? Nada a ver. E aquilo começou a me incomodar, um desconforto, né? Aí falei, professor, está acontecendo isso comigo. Eu falo como a vida põe pessoas boas na vida da gente. Eu fico encantado com isso. Ele falou, meu filho, você está fora, teu lugar não é aqui. Vai procurar filosofia, vai procurar antropologia. Eu falei, ok. Que bênção ter ouvido essa frase, né? Acho que o que ele melhor me ensinou na vida foi isso. Bom, aí o quê? A gente tem que entender que eu não sabia mesmo, na época não tinha nenhum tipo de apoio e não me via em nenhuma das profissões tradicionais, né, que as pessoas procuravam, etc. e tal. Enfim, uma coisa eu sabia, tinha que parar com aquele curso e me encontrar. E foi assim, procurando, tentando me ver, conversando com amigos, né? Parece que aquela época que a gente começa a falar, a gente começa a se ouvir. E aí, né, como jovem, a gente está lá num botequinho, como é típico, né, em Minas, e falando, desabafando com esse meu amigo, ele fala assim, olha aquele cartaz ali, por que você não faz psicologia? Bom, que isso? Gente, um cartaz convidando para o vestibular com a foto do homem vitruviano de Da Vinci. Aí eu li para aquela imagem, né? Já tinha visto, mas aquela imagem, aquele homem, aquele desenho, aquele homem em cruz, né? Que já tinha uma imagem em mim, aquilo. Psicologia, por que não? Por que não? Aí, mais um amigo que me toca para isso. Bom, e aí, evidentemente, que psicologia na época, há muitos anos, era uma profissão muito pouco reconhecida. E eu jamais tinha imaginado que eu poderia vir a ser um psicólogo. Mas o fato é que eu comecei a pensar também que por que não fazer? E comecei a olhar para mim e vi que realmente eu tinha alguma coisa que podia dar certo. Eu via que as pessoas me procuravam, as pessoas conversavam, meus amigos confidentes, né? Que eu despertava alguma coisa nas pessoas que, de alguma forma, elas vinham, conversavam, gostavam de ouvir os mais velhos, aprender. Então, eu creio que aí foi um chamado, sim, profissional. E aí decidi, então, fazer vestibular, passei, conversei com os meus pais, né? A situação financeira não era fácil, seria um desafio, um sacrifício para todos nós. Eles me apoiaram, minha irmã também. Bom, aí então eu passo, né, a frequentar o curso de psicologia, que começa um caminho aí
de ver se era isso, né? Eu não tinha a ideia de que eu seria um dia psicólogo. Eu não tinha nem a mínima ideia de que um dia eu ia sobreviver, né, profissionalmente como psicólogo, ser pai de família, mas foi acontecendo. Bom, aí, entre isso, né, além da confiança, eu gostava de ler muito, então eu queria escolher uma profissão que jamais se esgotasse, que eu imaginava que eu ia estudar ela até o fim da vida, e eu não ia conseguir chegar ao limite, né, desse conhecimento, porque a questão do mistério, né, a questão do enigma, a questão do desconhecido é algo extremamente chamativo para mim. E aí, entre descobrir aquele homem sacralizado, aquele homem divino, eu fui descobrir o homem na sua existência, no mundo, neste mundo, né? E aprender a cuidar deste homem, aprender a cuidar deste mundo. E entro na graduação, e acho que uma história, acho que interessante, importante de destacar aqui. Segundo dia de faculdade, aula de Psicologia do Desenvolvimento. Professora Denise Morelli entra na sala. Escreve no quadro de giz, naquela época eu usava, né? Quadro de lousa de giz, a música Caçador de Mim, e fala: vamos começar nossa aula de Psicologia do Desenvolvimento. Que isso, né? E ela fez a gente pensar na gente mesmo, na nossa vida, no nosso desenvolvimento, na nossa busca, com aquela música que introduziu. E aí começa a minha história muito especial com Denise Morelli, que vão ter várias etapas e extremamente marcante isto para mim. E, enfim, a fase universitária é muito gostosa, né? Saída de casa, vida universitária, república, assim, um período gostoso demais, né? Uma cidade pequena, uma cidade praticamente habitada por estudantes, né? E a cidade Alfenas, né? Onde eu fiz minha formação, na Unifenas, minha graduação. Então, fiz muitos amigos, foi um curso gostoso, muito bem feito, né? E professores muito bons, adorava estudar, eu estudava o que os professores pediam para estudar, eu estudava também a bibliografia complementar, era o ratinho da biblioteca, porque tudo era lindo, tudo era maravilhoso, tudo era encantador, parecia que eu estava no universo assim. Isso foi me dando, ao longo do tempo, uma convicção de que eu estava no caminho da minha alma, no caminho da experiência, que acho que eu estava no lugar certo. Bom, e de alguma forma, esses anos de faculdades foram importantes, e tive a oportunidade de ter um primeiro contato com Jung. No segundo ano, uma professora pediu que a gente fizesse um trabalho em grupo, e a gente ia falar sobre religião. E ela não deu nada menos que o livro Psicologia e Religião de Jung. Bom, a gente não entendeu muita coisa. A gente conseguiu fazer o trabalho, a professora gostou, mas que outra pessoa, né? Outra que chega e me apresenta, né? Algo importante na minha vida. Mas para mim, que já tinha uma formação católica muito forte, ler o que esse homem escreveu nesse livro me despertou para algo assim, do que ele está falando, né? Me trouxe um pouquinho desse mistério. Na época eu não entendi muito, mas que mais tarde, com certeza, tomou um sentido pessoal muito grande. É algo que eu fui conectar muitos e muitos anos mais tarde, quando eu fui convidado para um congresso da JB em Gramado, em 2011, a escrever. O tema do congresso foi o maldito Jung, e foi sobre escrever o mal entendido em Jung sobre as suas posições e ideias sobre a religião. E eu produzi um texto, a Psique como Mediadora do Divino, que eu acho que ali foi minha síntese desse processo, né, da experiência de uma nova espiritualidade que eu estaria descobrindo. Bom, eu acho que... Deixa eu te interromper um pouquinho.
tem muita história, e eu me senti, assim, muito tocada por rever a sua história, por ouvir novamente sua história, e então, só para trazer um pouquinho do início, né? Só para ir acompanhando. Bom, você, Alessandro, sempre teve essa alma psicológica, não é? Você é um ser psicológico. As pessoas sempre têm essa atração por chegar até você, e é como se você organizasse as emoções. Então, é bastante comum que as pessoas te procurem, e esse teu jeito mais silencioso, mais cuidadoso, você vai lendo a pessoa e vai, aos poucos, oferecendo aquilo que elas realmente estão buscando. Então, para mim, você é uma referência como amigo, como pessoa, e também, né, aquele a quem eu também muito procurei, né, que me ajudou todo o tempo. Então, veja só, o que você está dizendo até agora é que teve um chamado, né, e depois esse chamado foi caminhando para a via, né, da religião, da psicologia e religião, mas você deixa muito claro que a gente lê, né, na teoria, que a obra está pronta. Nós temos um lugar no mundo, como você tem um lugar no IPAC, hoje tem um lugar na JB, na minha vida, muito na vida do Raul, né, seu companheiro de tanto tempo, da Fabiana. Então, assim, nós temos um lugar no mundo, né? Então, a obra está pronta, ela só precisa de um estímulo, de uma interação com a vida para ela ir se mostrando, para ela ir sendo, para ser realizada, para se apresentar, não é? Então, veja só, você acabou recebendo esse guia, né? Esse guia inicial, que foi Denise Amorelli, que todos conhecem, né? Que foi presidente do IPAC na gestão anterior, hoje é diretora de ensino, e é uma referência para muitos. Então, você já começa com um guia, né, dentro da psicologia. Veja só, né? O teu caminho já estava pronto. Então, assim, isso que eu queria ressaltar, né? A Denise como esse guia, mas, né, só depois que você dá o primeiro passo, né, que as águas se abrem e você pode ir adentro, né? E aí ela pega na sua mão e te conduz, vamos dizer, até o dia de hoje, né? Que ela é sua fiel companheira de todas as situações. Eu falo muito, então eu gostaria de saber se você quer continuar, se a gente pode perguntar mais, para que essa nossa conversa seja muito, muito leve, muito verdadeira, né? Celebrando a sua vida em nossas vidas. Então, nós ouvimos como é que foi esse começo, esse encontro seu com Jung, né? E aí eu gostaria que você pudesse contar um pouco mais para a gente como é que isso foi se dando no caminho. Me parece que você foi fazendo grupos de estudos com a Denise, até chegar na especialização, quando eu tive o prazer de lhe conhecer, né? Foi o momento do nosso primeiro encontro aqui, o Raul também, né? Então, eu queria que você contasse um pouco aí como é que foi caminhando essa trajetória com o Jung. Então, como eu falei, na faculdade eu tive um pouquinho de Jung depois, mas o meu caminho tinha mais uma pedra a ser vista, integrada e colocada na minha bagagem, que foi a teoria da logoterapia de Viktor Frankl, o sentido da vida. Parece que aquilo fez um sentido muito grande para mim, enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto psicólogo, a importância do sentido da vida. E minha monografia final de graduação foi sobre o sentido da vida e sobre, junto com o conto do Guimarães Rosa, A Hora e a Vez de Augusto Matraga, que para mim é um processo de individuação maravilhoso, né, que o Dr. Rosa nos conta aí de uma forma tão mineira e é uma mineridade arquetípica impressionante.
Mas, enfim, logo após, então, a formação, eu fiz um pouco de formação em psicanálise, mas isso foi uma formação teórica, mas tanto o grupo de estudos, né, e meu processo terapêutico era na abordagem junguiana. Então, acho que os grupos de estudo com a Denise, que a Nova já destacou aí, tão importante no meu processo, né, um psicopompo mesmo, né, que além dos grupos, me trouxe, eu acho que, o maior ensinamento que a gente pode ter para aprender Jung, que é fazer a teoria passar por dentro da gente. É reconhecer algumas questões, temas, conteúdos do Jung na nossa própria história, na nossa própria dinâmica, na nossa própria psique. Acho que ela me ensinou a entender Jung dessa forma, então isso tem um valor imenso pela forma como ela foi conduzindo, e outra, ela estimulou a participação em congresso. Eu imaginar que eu ia num congresso, né, isso era coisa assim era muito para mim, gente. Era coisa que era fora do meu universo, né? E ela falou, vamos participar do congresso, vai no congresso. Bom, ok, atendo mais um chamado, estou eu lá no 2º congresso da JB, lá no Caraça, promovido pelo Instituto de Minas Gerais, coordenado pelo professor Carlos Alberto Salles. 2º congresso, pouquinha gente, naquele lugar maravilhoso, com aquela natureza, com aquele lugar assim, né, de uma igreja neogótica de 1700, e não só isso, né, os lobos ali pertinho da gente de noite, lá com o padre Tobias. E essa intimidade com a JB começa ali, com os grandes fundadores ali, todos juntos. Essa coisa de que a JB tinha muito pouco analista, ainda pouca gente frequentando, e já no 2º congresso, então, eu achei aquilo muito honroso para mim, estar diante de pessoas tão, tão, tão preparadas, né? Todas as formações do Uriquique, palestrantes, aí ali estavam todos os fundadores, né? Glaucon, o Cândido, estava Carlos Alberto, Beth, Walter, Paula e outros grandes nomes importantes da JB, tudo ali no mesmo lugar, jantando junto, almoçando junto, enfim, é lógico, eu não entendia quase nada do que eles falavam, isso é evidente, e aí eu gravava as palestras e ia escutando para depois assimilar alguma coisa. Mas penso que depois eu nunca mais deixei de participar da JB. Isso foi em 1994, né? A JB ainda era muito iniciática. Então, acho que a Denise tem uma participação importante nesse percurso, porque além do grupo, ela me abriu, né? Me fez abrir para esse universo e de aprimoramento teórico, né? Que eu já estava trabalhando, eu já estava com consultório, eu também trabalhava na rede pública, né? Com atendimento. Isso foi uma experiência importante. E daí, então, veio o chamado para conhecer mais Jung, foi acontecendo, foi quando, mais uma vez, estou lá e chega uma amiga, Leila, e fala assim, olha, Sandra, vamos fazer uma pós lá em Campinas. Como assim pós em Campinas? Vai ter uma pós na Unicamp e tal, tal. Ah, ok, tá, acho que está na hora de fazer uma pós, vamos lá. Mais uma ou outra que faz um convite, né? E eu acho que aí a gente, nós aqui, né, Raul e Fabiana e outros colegas como a Nádia, Eliane, né, que isso para não falar de todos, evidente, mas daqueles que a gente continua um caminho, a própria Leila. Então nós nos conhecemos, começamos a nossa amizade, né, nessa especialização, fomos a 2ª turma, né, Joel e Beth como coordenadores, e ali tivemos acesso a um conhecimento muito vasto, a professores, né, já a Sônia Carvalho, professores da Unicamp, e uma formação de muitas vivências, além dos casos clínicos. Assim, acho que em termos de segurança teórica, prática, profissional, foi algo maravilhoso. Mas não foi só aprendizado, né? Eu acho que as amizades, né, que a gente fez nessa época,
estão até hoje, Raul e Fabiana, né, estão aqui presentes, porque a gente não ficava só na aula, a gente fazia de vez em quando umas esticadinhas, à noite ia para casa de alguém, aí rolava um violão, rolava uma cantoria, rolava muita história, conversa, porque éramos muitas pessoas e de lugares diferentes, né? Então, acho que isso foi muito especial, até criamos uma formatura simbólica, assim, muito interessante. O Joel, a Sônia Carvalho estiveram conosco nessa formatura simbólica, né? Houve discurso, troca de presentes, assim, acho que é muita alegria, né, assim, poder ter feito essa experiência com esses amigos, né, que depois, Fabiana e Raul, se quiserem complementar alguma memória desse tempo, fiquem à vontade. Os encontros eram muito ricos, né? Porque a gente aprendia lá na Unicamp, a gente aprendia a parte teórica, mas nós tínhamos também a parte vivencial, tanto lá na Unicamp quanto no IPAC, porque o encontro de almas, quando a gente falava da vida, trocava sobre a vida, isso a gente aprendia muito. A música que fala da alma, né? A arte que fala da alma, que é a expressão viva, que são expressões vivas da alma, estava presente o tempo todo, né? Então era gostoso a gente estar junto, porque não era só o prazer de aprender com pessoas tão ricas em conhecimento, em vivência, né? Mas era o encontro também tão importante, porque a gente saía de lá alimentado, eu penso, né, Alessandro? Um alimento para a alma mesmo. Era assim, não era um curso mesmo teórico, acho que era uma vivência junguiana, né, coletiva. E me lembro de uma história, foi o meu melhor aprendizado de sincronicidade na vida, aconteceu nessa pós. Estamos lá numa discussão de caso clínico em grupo, naquelas salinhas ali na psicologia médica da Unicamp, e estamos lá, e a nossa colega estava falando sobre um caso lá de uma senhora, de uma paciente, e chegava às 6 da tarde, o marido dela tinha uma atitude muito estranha, ele trancava a casa, todo mundo para dentro, casa, janela. Neste momento, nós estamos lá, a porta da sala, ela simplesmente fecha e faz clique. Trancou. E aquilo, o pessoal parou, porque apavorou, né? Quem tinha pânico. E aí, todo mundo corre para a porta, e quem disse que a gente conseguia abrir aquela porta? Por nada desse mundo. Tentamos bater, quebrar, fizemos tudo, a porta, a gente não abriu. Aí isso foi dando um pânico, foi dando uma coisa ali, né, em todo mundo. Pra vocês terem uma ideia, a porta foi aberta porque o segurança da Unicamp chegou, meteu o pé na porta, quebrou a porta, e assim que ele libertou a gente daquele trancado ali. Assim, aquilo foi muito forte, né? Acho que, assim, nunca aprendi sincronicidade com tanta propriedade na vida como aquilo que constelou ali, né? Assim, como o Raul falou, assim, a vivência ali, a vivência de conhecermos, né? De compartilharmos, que eu penso que isso, de alguma maneira, influenciou o IPAC lá na frente. Mas, para mim, foi marcante essa especialização, e terminei ela com uma monografia sobre folia de reis. Mais uma conexão com o meu sagrado, né? Eu, desde menino, em Minas, acompanhando folia de reis, acompanhando marungo, acompanhando a cantoria, aquela coisa, essa religiosidade, né? Popular, viva, dinâmica, nada a ver com aquela religiosidade que mais tarde eu vinha conhecer nos cânones católicos, né? Mas algo assim impressionou. E não tenho a mínima ideia do porquê que eu fui escrever sobre isso até hoje. Eu só sei que o trabalho foi acompanhar uma folia muito famosa na cidade, muito antiga, por 6 dias, né? Acompanhando ali de manhã
andando pelas ruas, aprendendo os cantos. Aí eu filmava, fotografava, entrando nas casas e vendo ali aquele sagrado vivo ali, né? Através dos cantos, das orações, a bênção da bandeira, a bênção do presépio, a bênção da casa, dos doentes, a fé que as pessoas recebiam a folia em casa, no olhar das pessoas, né? Assim, você via assim, um vislumbramento ali, como se estivesse mesmo recebendo Deus dentro da sua casa. Gente, isso foi, assim, foi me tomando essa experiência até o último dia, que é o dia da chegada, que é um ritual maravilhoso, do encerramento dessa missão dos Santos Reis, né? Que são viajantes, caminheiros em direção a encontrar a criança divina. E um ritual simples, numa casa simples, e depois um jantar assim, para 60, 70 pessoas no quintal. E eu ali, assim, sentindo, nem sei descrever. Aí eu acho que eu entendi o luminoso pela primeira vez, com consciência. E o texto, lógico que escrito não tem nada disso, infelizmente. Mas depois daquilo, eu não sabia para onde eu ia. A sensação era essa, assim, voltar para casa como? Ficar ali não tinha jeito mais, porque já tinha acabado, a folia tinha cumprido sua promessa. E assim, indescritível quando a gente tem esse contato com o luminoso. E foi muito marcante esse trabalho, embora a escrita, como eu disse, não representa, mas acho que para mim sim. Mais uma coisa desse sagrado se conectou comigo. Enfim, aí a gente seguiu, né? E assim encerrei mais essa etapa depois e depois você teve o convite para ir para a formação, né? Porque nós somos da primeira turma de formação de analistas do IPAC, né? Aí você teve o convite aí. Como é que foi esse processo todo aí para você? Também não imaginava, né? Acho que com a pós eu ganhei muita segurança profissional, clínica, que é o que eu queria. E a gente, né, ficar na época era em um ano que a gente fez, né? Você fica na estrada, você fica no pique, depois fica uma conclusão gostosa, mas dá um vazio, né? Mas foi um vazio bom, é um vazio assim preenchido, aproveitando, porque depois da pós é que a gente começa realmente a ler tudo que falaram para a gente ler, que a gente volta a retomar o texto. Bom, aí as coisas ficam tranquilas, tal, aí um sábado à tarde, né, tô lá em casa, sossegado, isso em 2001, né, aí recebo o telefone, né, Elizabeth Zimmermann ao telefone. Oi, Alessandro, então, tudo bem, tal, é que a gente vai abrir a primeira turma de formação aqui no IPAC, e nós pensamos em você, gostaria de te convidar para fazer a formação. Pam. Ok, vou pensar, Beth, obrigado. Bom, como é que se faz com um negócio desse? Mais um convite da vida, gente. Eu falo, a vida é muito graciosa com a gente. Quando a gente está aberto, as coisas vêm. É assim que eu vivo. Nossa, minha vida tá boa. Eu tô casado, tô na minha casa já, tenho uma filha de 4 anos, tenho estabilidade profissional, tô aqui tranquilo. Eu vou ter que ir a Campinas quinzenalmente, pegar estrada. Nossa Senhora, eu já pensava assim em fazer a formação, porque achava muito lindo, né? Os analistas que eu comecei a ter contato frequente nos congressos, palestras. Eu me imaginava um dia assim, mas não acho que não era naquele tempo. Eu me imaginava um pouco mais velho, mais experiente, mais maduro, para aproveitar mais a formação. Mas como na minha vida muita coisa é precoce, bom, então não tinha por que não fazer. E Qual aí, era a sua idade, Ale? Desculpa, ficamos íntimos aqui. Qual era a sua idade? Você lembra? 38? 38 anos. É uma boa idade para começar a formação. Na minha cabeça, seria 45, 50,
porque a questão da maturidade, né, a experiência de vida, a experiência clínica, mas, enfim, o convite veio e assim, esse convite veio porque talvez eu estivesse pronto para receber. Bom, e aí sim, lógico, decido a começar a formação e a gente começa a fazer parte da primeira turma, né? Que está Lunalva aqui, né? Raul, Fabiana e outras pessoas importantes, né? Como Zacarias, Adriana Ferreira, Denise Morelli, com todo o caminho, né? No fundo, vai ser minha colega de formação. Mais uma etapa da nossa história. Esta turma me causava assim, um impacto pessoal muito forte, porque estar do lado de Lunalva, Adriana, Zacarias, Denise, era muito, né? Era muito porque era gente já de muita estrada em Jung, de estrada na clínica. Então eu ficava encantado como eles falavam coisas, né? Discutiam, refletiam. E assim, nós tivemos excelentes professores na nossa formação, eu considero, mas eu penso que Lunalva, Zacarias, Adriana, Denise, eles nos ensinaram muito, né? Até porque a característica ali dos nossos encontros tinha o texto junguiano e outros livros como base, mas era uma produção, né? Era uma produção ali que o grupo fazia, né? E eram pessoas que puxavam muito isso e traziam coisas fantásticas. E, de certa forma, eu me senti, o que eu estou fazendo aqui no meio desse povo, muitas vezes, né? Mas aí eu olhava para o lado, tinha Raul, tinha Fabiana, tinha Eliane, tinha Nádia. Ok, eles estão comigo. Você sabe E que era tinha a Regina Vieira, lembra? Vieira também. Vieira. Que era uma sumidade, assim, Uma sumidade. em Campinas. Ieda. Né? A Ieda era A nova, Ieda. né? Foi uma experiência muito rica mesmo, Alessandro, e eu me sentia como você, mas eu acho que a gente tem que observar que, assim, a generosidade, o cuidado que eles tiveram, que essas pessoas mais maduras e preparadas do grupo, né, tiveram conosco, né, sempre valorizando tudo que a gente colocava, né, o caminho de cada um ali dentro, foi realmente uma experiência muito especial e que desenvolveu uma relação fraterna, assim, que a gente carrega até hoje, né? Eu acho que isso, inclusive, de acordo com o meu ponto de vista, isso tem a ver um pouco com essa marca do IPAC no decorrer do caminho, né? A forma como essa primeira turma se estabeleceu numa relação tão amorosa e fraterna e como isso foi correndo depois. Então, você conta um pouquinho, né? Como é que foi aí o término da formação, a monografia, enfim, e aí o caminhar para a gente, né, para o IPAC. Antes disso, Fabiana, só quero fazer um adendo. Sim. Que teve um congresso que nós fizemos lá em Itu, foi um congresso sobre psicologia e religião, né, que é o que o IPAC foi que coordenou o projeto, o congresso, e teve o coroamento disso tudo. Você fala do seu processo religioso também, mas você, Zacarias e Joel, tocando naquela igreja, foi a coroação de todo um processo que o IPAC vinha fazendo. Aquilo foi fantástico, né? Foi um encontro maravilhoso. Vocês se lembram que nessa época, acho que foi ideia sua, Alessandro, vocês queriam o tema do congresso, o fim do mundo. Tinha uma história sobre o fim do mundo naquele ano. E eu disse, não vamos fazer por esse nome. Primeiro que não aconteceu mesmo, né? E alguém me deu essa informação, sabe-se lá de onde. E também, enfim, era um peso imenso. E acabou sendo maravilhoso, com religiosidade, com arte, com essa relação deliciosa que o IPAC realmente tem e carrega até hoje. E eu não tinha me dado conta de uma coisa. Bom, para mim, vocês não eram mais novos, para mim, eu era mais nova junto ali, eu não me sentia diferente disso, não. Né? O extrovertido, ele se encaixa em tudo. Mas agora, enquanto você dizia, me deu uma emoção de pensar nessa formação, que para mim é um tema importante, Sênex e Poor, né?
Quer dizer, nós fizemos uma primeira turma do IPAC com Sênex e Puer. Vejam que coisa mais, que trabalho mais harmonioso, né? Como se deu de maneira muito harmoniosa esse encontro. Isso mesmo. Acho que essa diferença de caminhada nunca foi uma exclusão. Pelo contrário, havia diferenças em momentos, né, de pessoas da nossa turma, mas ela jamais foi uma situação de nós e eles, de grupos, de panelas. Pelo contrário, como você está falando, o Fabiano falou, havia uma integração, né? Eram todos, tinham a mesma importância ali naquele espaço de produção de conhecimento, de convivência, e acho que realmente concordo que foi uma integração de experiências já conhecidas, mas assim, com experiências novas. Eu tenho certeza absoluta que essa maneira como foi muito bem conduzida pelo Joel e pela Beth marcaram o que é o IPAC hoje, né? Que é um instituto que eu considero extremamente afetivo, extremamente solidário, que de alguma forma vem aprendendo a conviver com as suas divergências naturais, vem aprendendo a amadurecer consensos, não tão fáceis, lógico, mas acho que esse é um assunto que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas eu quero ficar um pouquinho ainda, né, nessa formação, né, dessa primeira turma, e que foi, assim, tão importante, né, para todos nós aqui, para os colegas também, tenho certeza que deverão participar aqui, vão falar sobre esse momento que é uma verdadeira incubação, né? Assim como eu senti, a graduação foi uma fragmentação, né? Eu usava uma imagem de que o curso de psicologia que eu fiz na época, ele me repartiu em muitos pedaços, como um espelho que depois eu fui tendo que colar. A minha sorte é que eu tinha uma psicóloga muito importante na minha cidade que acompanhou a minha formação, eu chamo de minha madrinha profissional, a Maria Martins, e ela já me acompanhava enquanto estudante, me dando livros, outra figura importante na minha vida profissional, e também uma pessoa de grande espiritualidade. E ela tinha uma grande preocupação que eu não me perdesse, né, que eu não desvinculasse dos meus valores, mesmo fazendo um curso de psicologia, tendo que me abrir para muitas outras coisas. Então, ela cuidou muito de mim, com livros, com orientações, e não só isso, eu mal termino a graduação, ela já me convida para ir trabalhar no consultório dela, e eu já gostava de atender criança, fala assim, eu atendo muitos pais, e você vai atender as crianças. Maria, você é isso sim, tal. Gente, eu falo, a vida é boa demais. Nossa, eu só tenho que agradecer. Então, falando um pouco eu acho que essa primeira turma, como a Lunalva disse, né, eu acho que ela criou bastante o que é o IPAC hoje, né? Ela deu um tom interessante. E, para terminar a formação, né, eu me pego num dos temas da minha vida, talvez, né, que é a ideia do andarilho. Essa ideia foi interessante porque eu comecei a observar que eu sempre cumpria um certo trecho de viagem, de locomoção na minha vida. Comecei a ver que muita gente estava dentro de um trecho, né, de uma cidade para outra, por razão familiar, por parentesco, por trabalho. Né? O que é isso? Que as pessoas estão num trecho, né? E meu próprio trecho, né? Porque, afinal de contas, eu morava a 300 quilômetros de Campinas e tinha que ir e voltar, né, quinzenalmente. E então eu penso que isso teve uma coisa importante na minha formação pessoal, e eu gostaria de falar isso, assim, que eram 3 horas e meia de reflexão, pensamento, estudo, para ir, mais as atividades, depois mais 3 horas e meia de reflexão, estudo. Então, na segunda fase de formação, que era só supervisão e análise, além das supervisões e análise que eu fazia,
mais 6, 7 horas dentro do carro, sozinho, refletindo, pensando. Acho que isso vem de encontro com essa incubação, que para mim, é um processo de formação, né? Uma verdadeira incubação. Depois eu quero falar um pouco dessa experiência, mas porque a gente entra, né, muito forte, né? Um investimento pessoal, econômico, é um investimento assim mental de todos os sentidos, né? É uma entrega, eu digo, uma entrega profunda, e é uma jornada, é um desafio, é um caminho do herói mesmo. A formação para se tornar um analista junguiano, muitos não, de alguma forma não chegam até o final, enfim, por uma série de razões, pede demais da gente. Então, isso é tão curioso, né? E isso é tão forte, que eu acho que é um tema que nós nunca conversamos, né? Enquanto turma, que muitos de nós adoecemos depois de concluirmos a formação. O que é isso? O que aconteceu conosco, né? O que nos tocou ali, esse processo, o que evidenciou talvez nossas dores, nossas feridas, nossos processos, e o que aquilo exigiu de nós em termos pessoais, familiares, afetivos, econômicos, e o que é que custa essa jornada em direção ao seu interior, né? Em direção à busca de si mesmo. É um fato assim, o que a instituição em si, né, contribui muito ou pouco para isso. Mas, de alguma forma, eu acho que isso é uma reflexão interessante, que só acrescenta o valor dessa jornada, eu acho que só torna ela mais importante. E aí, voltando à história do trecheiro, eu acabo, então, né, por estar na estrada, eu começo a ver os companheiros de estrada que estão ali na pé, né, andando na margem, né, com a cor do asfalto, todos com mochilas, com coisas. Eu falei, peraí, quem que é esse pessoal que está aqui do meu lado viajando também? Aí começa a formar essa imagem, quem são essas pessoas, para onde eles vão, o que eles são, como é que eles, o que é isso? E, gente, eles estão à margem da estrada e, peraí, eu estou viajando como eles, mas a minha busca é uma, e qual será a deles? E começa a despertar a ideia de conhecê-los, né? Quem são essas pessoas? E que processo de vida é esse? Que experiência? Que individuação tem ali? Tem que ter alguma coisa ali. Bom, e aí me inspira a aproximar deles, e a pesquisa consistia em parar na estrada, sentar e conversar com eles, escutar o que eles estavam ali, para onde iam, como caminhavam, de onde vinham, porque eles estão nesse lugar. Aliás, eles não gostam de ser chamados de andarilhos, por favor. Eles gostam de ser chamados de trecheiros, aqueles que estão no trecho do mundo. Estão aí, circulando há 1 ano, 10 anos, 20 anos, 25 anos, 30 anos, estão no trecho. E eu vi histórias maravilhosas. Ouvi coisas sobre a experiência humana inimagináveis, né, que expandiu minha consciência. De um modo pessoal, me desperta em primeiro, né, eu penso para essa errância da alma, né, como que a nossa alma é errante, como que a gente busca, como que a gente é inquieto. Isso me trouxe muita base para a clínica. Eu me lembro que a Ângela Nacácio foi da minha banca de monografia. Minha monografia não é muito clínica, né? Se você for ver o que está escrito ali, não sei o que ela é. Se ela é antropológica, se ela é junguiana, se ela... Não sei o que é aquilo. E hoje também escreveria outro trabalho, né? Hoje eu leio aquilo e quando às vezes eu apresento, eu já falo outra coisa que não está naquele texto. Então, é fantástico. Ângela Nacácio na minha banca, né? Gustavo Barcelos, meu orientador. Enfim, me faz uma pergunta. O que esse trabalho te trouxe para a sua clínica? Me lembro dessa pergunta. Foi lá no espaço da Lunalva, né? Aí, nossa, uma pergunta que eu não tinha me perguntado, né? Falei, e agora, né? E eu acho que me tocou eu falei para ela, olha, aprender que a alma é errante, aprender que cada pessoa que eu recebo no meu consultório, como terapeuta, como futuro analista, que já estava acontecendo, é uma alma inquieta, é uma alma que busca, é uma alma que está se buscando
nos lugares e nas experiências mais estranhas, difíceis, patológicas, inovadoras, transcendentes, terríveis, loucas, que a experiência humana nos oferece. E ali eu acho que quem me trouxe essa consciência foram os trecheiros. Além disso, também o desapego. Eu penso que como que se vive com tão pouco? Como que se vive fora desses ideais nossos burgueses, capitalistas, consumistas? Como essas pessoas vivem? E vivem pela gratuidade, pela solidariedade humana, que eles chamam de providência divina, que não lhes falta o necessário para a vida. Gente, isso é muito forte. Isso faz a gente repensar muito sobre a nossa própria experiência e a gratidão pelo aquilo que recebe também. Eu penso que foram qualidades que eles despertaram muito, muito fortes em mim e como terapeuta também. Bom, então eu penso que acho que esse trabalho foi importante no sentido de descobrir, né, essa errância da alma, descobrir esse trecheiro presente em cada um de nós, né, como caminho. E a gente conclui. Na verdade, para mim, não foi uma conclusão, né? Para mim foi um início de um novo processo, essa finalização do tempo de formação, né? E eu acho importante colocar que a formação no IPAC não se limitou aos seminários, né? Eu acho que o IPAC sempre ofereceu simpósios, carinhosamente chamados pela Beth no início como simposinhos. Eu penso que essa é uma experiência muito importante a gente compartilhar aqui, porque era uma formação complementar e era muito vivencial, haviam palestrantes, mas havia muita vivência e, mais uma vez, esse espírito comunitário ali, em Vinhedo, todo mundo na mesma casa, acordando, tomando café da manhã, em quartos, né? A gente dormindo com pessoas, assim, né? E aquela amizade estreitando, os almoços, a comida. Depois a gente foi para São Pedro, né? E depois, ultimamente, agora na Unicamp, que continua esse processo tão importante de formação complementar. Mas eu quero destacar muito Vinhedo e principalmente São Pedro, né? Que a gente tinha mais essa coisa promovida, né? De nos encontrarmos, de convivência, né? Que eu acho que caracteriza muito o nosso IPAC. Ir lá para o simpósio, ficar 2 dias numa casa com uma decoração, com uma proposta totalmente religiosa, né? Mais um momento de incubação ali, mais um momento de vivência, as vivências corporais, né? Nossos momentos, né, de serenata, né, Raul? Lili, a gente acordando o pessoal com música, né? O pessoal assim, achando aquilo lindo, gostoso. Palestras maravilhosas, né, gente? Acho que é uma experiência que marcou muito. Falando nos simpósios, né, eu estou aqui me lembrando, e na música, de um trabalho que você apresentou uma vez nos simpósios, relacionando a música e a psicologia analítica, que foi tão marcante. Conta um pouquinho para a gente. E se você puder falar de alguma música especial aí em relação a esse processo, acho que seria interessante. A música é outra coisa na minha vida. Eu não sabia quando eu era novo eu gostava de esporte, então se eu ia ser professor de educação física, se eu ia ser músico, porque desde menino já tocava em banda, aprendi instrumentos, ou ser alguma outra coisa. Então a música, assim como a religião, é uma outra experiência interessante. E foi isso, né? O legal da formação também, que depois da formação me abriu portas, eu comecei a fazer algumas palestras, minicursos, e eu descobri que eu era professor, né? Que eu podia ser professor. Na família tinha minha irmã, professora, tio professor, então acho que tinha uma coisa aí disso. E eu descobri que eu gostava de ser professor.
Não sabia disso também, não. Aconteceu, as pessoas começaram a me chamar para fazer palestra, né? A gente fica nervoso, preocupado, mas, enfim. E aí, nas aulas de graduação, ensinar Jung é um desafio à parte, né? Ainda mais em graduação. E o jeito que eu imaginei intuitivamente foi que alguns temas do Jung têm, assim, uma relação com a música, né? E a nossa música popular brasileira é uma coisa à parte, é uma riqueza que nos impressiona. E eu comecei a associar temas do Jung com músicas, né? Cada temática, por exemplo, dar uma aula sobre complexo psicológico, ok, tá, mas nada como você colocar Chico Buarque ali, né? O que será a flor da pele? Dar uma aula sobre ânima, você põe um Gilberto Gil e fala, né, da maravilhosa música Super-Homem. Assim, falar da individuação, a gente traz ânima do Milton, Caçador de Mim. Então, isso já acontecia. E aí, nos simpósios, né, a gente inventou, junto com a Alcimara, que também psicóloga, foi aluna, frequentou alguns simpósios, nós criamos, assim, como apresentar Jung de uma forma mais criativa. Então, esse trabalho se chamou, né, Canções e Sentimentos da Alma. Então, no simpósio, a gente podia falar um pouquinho da vida do Jung, um pouquinho das histórias do Jung, dos conceitos, e falar isso através da música. Acho que foi um trabalho lindo, muito emocionante, acho que muito marcante, de ligar Jung, né, à arte da música. Assim, e particularmente para mim, de todas, né, desse trabalho, eu penso que Navega Coração é um outro chamado de Cleito Cledir, né? Eu penso que é um chamado a escutar a alma, né? Então, essa música, para mim, vem, de alguma forma, expressando de uma maneira tão bonita esse processo. Então, acho que é muito importante. Acho que só os simpósios dariam uma série de entrevistas interessantes e agradeço muito, né, o esforço do Instituto. O simpósio também passou a ser momentos de reunir o corpo de analistas, né, tomar decisões, né, fazer reuniões. E eu acho que mais uma característica, né, que vai mostrando que o IPAC é um instituto agregador, né, é um instituto democrático, um instituto participativo, afetivo, onde todos são importantes na sua construção. Quer dizer, isso vai alinhando mais e mais o meu vínculo com o instituto. Eu penso que a preparação, né? Desde a preparação do simpósio, a gente se reunia, sentava, discutia tema, quem ia convidar, como é que é, qual era a apresentação artística, porque Jung, ele é amplo, a psicologia analítica, não é? Então, ela fala da arte e sempre teve um trabalho com arte, e você disse aqui o trabalho com o corpo. Todas as manhãs, Beth, Paulo ou Andreinha, sempre o pessoal fazendo um trabalho corporal, né? Para colocar o soma e a psique juntos, para integrar, né? Sempre tinha uma apresentação de arte, sempre tem, né, nos nossos encontros, que eu penso que isso que enriquece aí, não é? E você sempre ligado também a essa parte da arte, né, da música. Sempre foi muito bom. Bem lembrado, eu penso que a expressão artística nesse instituto, ela sempre foi presente na formação dos analistas. Eu acho que isso agrega, né? Que não é um instituto que necessariamente só estuda, fica nos textos. Eu penso que a formação, né, caminhando para essas possibilidades, como você está falando, Raul, de conexão, né, da expressão através de vários meios de arte, torna um diferencial no IPAC, com certeza né? Porque a formação não fica só na teoria, né, no mental, no racional, mas para que ela ganhe alma, ela ganhe expressão.
Então, eu penso que, para mim, esse também foi e é um diferencial do IPAC. Essa abertura à expressão, seja corporal, seja musical, texto, desenho, pintura, e tantas outras formas que a gente pôde experimentar e pode experimentar ainda, para mim sempre isso é um diferencial do Instituto, que, ao meu ver, assim, me senti em casa nessa expressão, né? Acho que a possibilidade de fazer um curso onde você agrega uma vivência pessoal, né? Onde você agrega a expressão de si mesmo, e existe espaço e acolhimento para isso, gente, isso é de uma riqueza, assim, que eu não tenho como descrever. E acho que é maravilhoso. É uma palavra que vem, mas ainda é pouco para dizer disso. Bom, seguindo um pouco mais adiante, então, né, se a gente, terminando a formação, nós tivemos a oportunidade de compor o corpo como sendo da primeira turma, né, o corpo que veio ajudar o IPAC a fazer esse desenvolvimento. E você foi uma figura importante ali, né, Alessandro, porque você trouxe contribuições muito interessantes dentro da diretoria de ensino. Eu queria que você contasse um pouco, então, depois, como é que foi esse caminho aí de fazer parte, né, da composição do desenvolvimento do IPAC? Foi uma coisa muito natural, assim, da forma como Joel e Beth conduziram, né? Nós da primeira turma, né? Lunalva, Raul e Fabiana aqui, especialmente nós quatro, eles foram nos agregando, né? No Instituto, após a gente ter terminado a formação. E isso foi muito interessante, porque foi tão natural, né? Assim, a gente já passar a ver o Instituto com outro olhar, né? De aluno, né? De candidato, analista, depois, como analista, já está ali na formação de analistas. Então, pessoalmente, para mim, acho que vem lá naquele chamado de cuidar do homem e do mundo, de ajudar as pessoas a desenvolverem, através agora do IPAC. Então, a gente passa a fazer parte, né, das reuniões e decisões de todos os sentidos do Instituto, né? E eu, por ter aí acho que uma vocação, um chamado para a questão da formação, né? Fui me vendo aí envolvido com a questão do ensino, né? Pela já minha experiência como professor, já universitário, e a experiência como analista. Então, a gente teve a oportunidade de participar disso, né? E eu chamo a atenção para essa transição interessante, né, dos fundadores para a primeira turma, né? Isso é sempre uma temática importante nos institutos da JB, pelo que a gente vem, né, vendo historicamente como que acontece em cada instituto isso. E posso dizer que no IPAC foi uma experiência, eu diria, muito, muito, muito forte, porque de uma hora para outra você já está podendo participar e tomar decisões, você ganha uma autonomia para isso, né, para estar ali opinando, inovando, melhorando, e evidente que já tinha um processo em andamento, né, não se tratava de fazer um processo novo, mas de aprimorar esse processo. Então, é sempre uma situação tensa nos institutos, né? Essas transições dos fundadores para a primeira geração de analistas, como de uma diretoria para outra, a gente sabe que isso tem, né, inovações e tensões. Eu, particularmente, vejo a experiência como muito interessante, né? Assim, a gente muito novo, né, vem com muita ideia, com muito gás, né, realimentando o Instituto, mas já tinha um aporte ali, já tinha alguma coisa. Então, foi um processo assim rico, em alguns pontos bem difíceis, né, alguns pontos de divergência natural de qualquer grupo. Mas penso que a forma como foi feita,
de uma transição suave, uma transição, eu diria, muito respeitosa e ética, até que a gente pudesse, né, a nossa geração e os outros colegas que vieram depois também, a participar disso. Então, foi uma experiência para mim, pessoalmente importante, e mostra a característica também deste instituto, né? Você é convidado a vir, a estar dentro dele, né? Você é convidado a estar vinculado, porque não tem muita aquela história de terminar uma formação e desaparece o instituto, né? Não, é um instituto que a gente fica nele, de uma forma ou de outra, ocupando o cargo ou não, a gente fica nele. A gente forma, na verdade, uma comunidade, né? Porque ele tem uma característica interessante de ser formado por pessoas que moram em regiões geográficas muito distintas. Eu moro, né, no sul de Minas, o Raul um pouco afastado, o Nova está em Campinas, Fabiano em Mococa. Então, a gente tem, né, várias pessoas de lugares diferentes e o IPAC com essa capacidade agregadora. Então, essa experiência, assim, né, voltando na diretoria, para mim foi importante, que me deu, né, aprendizado, né? Aí existiam, né, os 3 fundadores, Joel, Beth e Dulce, né? E aí entramos, né, Fabiano, Raul e Lunalva, para darmos esse andamento a um processo de transição, né? Evidentemente, como eu disse, composto aí, né, por às vezes uma tensão em algumas temáticas natural até que o processo, mas de uma forma muito respeitosa, né, e ética, ele foi acontecendo e vem acontecendo, né? Hoje a gente está aqui com a nova presidente, uma nova gestão no Instituto, então acho que isso é interessante, a Fabiana também está nessa gestão, e essa experiência no ensino... Só vou te interromper só um pouquinho, porque eu acho muito importante, seguindo essa linha que você trouxe, né, sobre o IPAC, lembrar que o IPAC tem mesmo uma maneira diferenciada, uma maneira especial de acontecer, que ao mesmo tempo que nós nos formávamos e que éramos naturalmente, né, convidados a participar, já estavam lá sem ter feito a formação ainda, Liliana, né, a nossa Lili, e a Andréia. Então, vejam como é interessante, né, é fraterno, ou seja, as pessoas que passam por Beth e Joel, elas recebem realmente um convite para participar e para fazer parte desse núcleo. Muito depois elas foram fazer formação, porque elas já eram, né, praticamente ali com a gente, já davam aula, enfim. Então, isso eu acho muito precioso, né? Então, tem Joel e Beth, eles têm as regras, eles faziam esse contorno, mas tinha todo eu digo democracia mesmo, né? Uma democracia afetiva. Não, você tem toda a razão. Esse espírito agregador que o IPAC tem, que está sempre aberto, convida as pessoas, e não só a pessoas que estão no curso de formação. Nós temos um grande público de profissionais de outras áreas, de alunos, de estudantes, de pessoas que gostam e conhecem, que frequentam palestras, encontros e outras atividades que o Instituto propõe. Então, isso eu tenho certeza absoluta e concordo com você que é o espírito que Joel e Beth aplicaram, né, desta agregar sempre, né, incluir as pessoas que penso ser uma outra maravilhosa qualidade do IPAC. Muito bem. E aí, seguindo, né, você veio contribuindo de uma maneira muito significativa na diretoria do IPAC, né, com essa questão do ensino, fez uma gestão que trouxe contribuições importantes. Na sequência, você segue com esse trabalho, caminhando para a direção da JB, também num primeiro momento como diretor de ensino, e agora você está presidente da JB. E a gente gostaria de saber, assim, eu acho que seria importante ouvir de você,
como é que tem sido essa experiência e esse aprendizado na diretoria da JB na sua trajetória? Convites que a vida faz e a gente aceita porque não tem como negar. E a minha questão é, o que eu vou aprender? Acho que você usou uma palavra, o que eu vou aprender com isso e o que eu vou integrar e o na verdade, não só isso, né? Mas o que eu vou deixar também como contribuição, que é uma característica minha. Por onde passei, deixei alguma contribuição. Acho que também isso é uma outra dinâmica da minha vida. E aí essa experiência no IPAC me chega como convite a participar como diretor de ensino da JB. Jamais imaginava algo como este. E a gente teve a oportunidade, então, de ter um contato com diretores de ensino de todos os demais institutos, né, ampliando, cuidando da formação do homem e do mundo, que acho que é um daimon aí, um mito, não sei, e foi muito rica, foi muito interessante, a gente pôde trabalhar numa gestão, produzir diretrizes, produzir todo um processo de cuidar da formação dentro da associação. E depois, essa questão de ser presidente também jamais passou pela minha cabeça, mas o convite chegou. E eu sempre penso, oh meu Deus, né? O que você espera de mim? O que eu aprenda aí com essa experiência? Para mim, sinceramente, sempre foram marcados, né, pela minha forja cristã como serviço. Acho que ao ocupar esses cargos tem sempre uma questão de disponibilidade interna, pessoal, para isso. É lógico que isso sempre tem um ônus de tempo, um ônus familiar, um ônus de coisas, de situações de desafios também, né? Mas, de certa forma, encarando como um serviço, né, como uma contribuição, penso que pessoalmente para mim tem sido algo uma grande experiência, né? Estar agora à frente da associação, estar podendo contribuir, acrescentar algo que outros, né? A associação está completando este ano 30 anos, então é tão significativo você poder contribuir dessa forma. Há sempre muitas formas de contribuir, né? De ajudar, de desenvolver a nossa AJB, e agora estou como presidente, como uma diretoria de pessoas muito especiais, e estamos trabalhando nesse sentido, né? Então, assim, mais um convite da vida que eu aceito, com gratuidade, o sentido disso, vamos ver, né? O que eu consigo reformular depois nessa experiência. Mas agradeço por estar nela. Bom, Aline, então, caminhando para o final, eu queria dizer para você que nós nos conhecemos há 24 anos e que o que eu admiro profundamente no seu trabalho é o ser humano ético, que se envolve com muita seriedade, coragem e responsabilidade com tudo que você faz, né? E que eu vejo isso como uma marca muito significativa na atuação no mundo. E eu queria te dizer que esse chamado para que chegou para você lá na juventude, né, do livro Construir o Homem no Mundo, tem se realizado de uma maneira muito especial na sua vida. E eu queria agradecer a vida por ter você na minha trajetória. Bom, eu também, né? O que falar para um irmão, né? Irmão de alma, né? Que passamos muito tempo juntos, né? Até mesmo no início de tudo, lá na Unicamp, depois a gente dormia, inclusive no início da formação, nós dormíamos no salão da Beth, que aquele lugar, né, onde está a sede do IPAC, é a casa, é como se fosse uma grande mãe que acolhe, né? E a gente dormia lá e conversava até altas horas, depois a gente ia para a pousada, depois de um tempo, não é? Mas o que fica é sempre uma saudade. A gente fala que tem um ditado que diz que saudade é o amor que fica, né? Então existe uma saudade
de um lugar que a gente não sabe explicar, essa saudade de querer de novo, né? Querer estar junto, querer conversar, querer trocar a vida, né? E é essa fraternidade que faz a gente crescer. Eu penso muito que é o amor que transforma. E a relação amorosa que nós todos do IPAC vivenciamos, né? É isso que tem transformado a nossa vida ao longo desse processo. Então, você contribui muito na minha vida nesse sentido, contribuiu e contribui, porque o amor é sempre presente. Olha, eu vou dizer que tenho aqui que me controlar um pouco, porque estou muito emocionada. Muito mesmo. Primeiro que nessa sua entrevista foi ficando tão clara a qualidade, né, do nosso instituto, a qualidade humana, e o desejo de manter e de prosperar e de ampliar as raízes, alimentar, enfim, vou ser mais breve. Então, muito emocionada, agradeço demais que você tenha aceito esse convite. E não dá para desvincular o período que nós tivemos entre seminários e congressos, que era a parte artística mesmo, né? Então, as nossas cantorias, os nossos repertórios, né? Para quem não assistiu, tinham os poemas, né, do Raul, uns bem mais melancólicos, como diz a alma, e também os bem-humorados, né? Raul nos fez dar muitas risadas e ainda faz. Então, assim, essa qualidade, essa tessitura de alma do IPAC me emociona. Então, te agradeço muito, tentando aqui ser breve, mas eu quero também só ressaltar mais uma questão, que se tem algo para mim que chama atenção no Alessandro e que eu digo para todo mundo esse mineirinho de fala devagar, esse psicológico presente em todas as suas ações. Tem um outro lado que eu admiro absurdamente, que é a correção. Eu adoro isso em você. É ético, é para fazer certo, eu vou fazer certo do começo ao fim. Eu sigo regras, eu obedeço regras e eu trabalho de maneira a ser o mais honesto possível. E, muitas vezes, você endurece nesse lugar que eu também admiro. Eu gosto um pouco desse tempero que existe em você, de realmente, nesse momento, dar uma coagulada e ninguém tira você desse lugar. Você demora para aceitar, mas depois que aceitou, só se for para fazer certo. Não é? Pelo menos de acordo com a sua ética e o seu código de valores. Então, eu tenho uma admiração tremenda por esse outro lado seu. E por isso eu fui quase um cabo eleitoral para que você estivesse hoje na presidência da JB. Não me arrependo e estamos juntos. Muito obrigada por tudo e por cada coisa. Obrigado, gente. Obrigado.